Continuando o estudo do livro de Gênesis, hoje vou meditar no capítulo 44, dando continuidade à história de José. Senhor Deus, mais uma vez estou aqui, Senhor. Que o Senhor me dê sabedoria nesta manhã, que o Senhor me ilumine, que o Senhor me dê entendimento e que eu possa repassar, meu Deus, com fidelidade a Tua palavra, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar aqui agora o capítulo 44, onde José vai continuando naquele banquete que ele ofereceu aos seus irmãos no último capítulo. Então aqui começa assim: deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata pô-lo-á na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Então aqui nós vemos que a primeira cena aqui do capítulo 44 começa com José dando uma ordem a seu mordomo para encher os sacos dos irmãos com mantimentos. E de forma astuta, ele coloca sua taça de prata em um objeto de grande valor e importância no saco de Benjamim, o irmão mais novo. Essa ação era um teste elaborado por José para poder aferir a mudança de caráter e a sinceridade dos irmãos. José ainda não estava totalmente ciente e certo do caráter dos seus irmãos. Ele queria mais uma prova, então ele faz isso, ele manda colocar o seu cálice na boca do saco de mantimentos do seu irmão mais novo, o Benjamim. E essa ação é para justamente provar, né, a sinceridade e o caráter dos seus irmãos, que anos atrás, eles, os irmãos de José, o haviam vendido como escravo. José agora era um homem poderoso no Egito e usa essa situação como uma oportunidade de revelar a verdadeira natureza de seus irmãos. José ainda não estava acreditando que aqueles irmãos deles tivessem realmente mudado o seu caráter. Para ele poder iniciar um processo de reconciliação, ele tinha que ter a certeza no seu coração da mudança de caráter dos seus irmãos. Por isso que ele coloca essa taça, a inserção da taça de prata no saco de Benjamim. É um momento que nós vemos aqui no começo do capítulo 44. É interessante notar que a taça de prata não é apenas um objeto qualquer, mas tem uma conotação simbólica e cultural importante no contexto egípcio. Ela era usada para adivinhação e era associada à prática de buscar a orientação divina. E ao colocar a taça de prata no saco de Benjamim, José cria uma situação em que os irmãos seriam obrigados a se explicarem e possivelmente entregarem seu irmão mais novo à sua custódia. Por quê? Porque eles agora estavam sendo acusados com essa... Quando se descobrisse aquela taça de ouro e prata pertencente ao rei do Egito na boca do saco de Benjamim, então o Benjamim seria levado às práticas, ele seria levado aos tribunais, porque aí isso era uma coisa muito séria, né? Ser pego com um objeto de valor do rei do Egito, do governador do Egito. E continuando no versículo 4, diz assim: tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens e alcança-os, e lhes dirás: por que pagaste mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes.
E alcançou-os e lhes falou estas palavras. Então lhes responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam seus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te a desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, e o abriu, e o mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando do mais novo, e achou o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. Então aqui nós vimos que os irmãos de José partiram do Egito em direção à terra de Canaã, com seus sacos cheios de mantimento, e uma tensão, né? Porque eles agora começam a se intensificar. Eles agora estão com medo. O que será? Voltaram para o Egito, encheram os sacos de mantimento, foram recebidos na casa do governador, foram agraciados com um banquete. E agora eles partem em retorno para Canaã. Mas só que José faz um último teste com eles. Manda colocar o seu copo de prata na boca do saco de mantimentos de Benjamim. Ou seja, agora José está instruindo o seu mordomo a persegui-los. Eles saíram em direção ao Egito, em volta, né, a fazerem a viagem. E José agora manda seu mordomo e o instrui a persegui-los e confrontá-los com a acusação de roubo. E esse desenvolvimento inesperado desencadeia uma série de emoções e reações entre os irmãos, porque agora eles vão ser acusados de roubo. E a perplexidade e a angústia que sentem ao serem acusados de um crime que não cometeram são palpáveis, eles têm medo. E agora eles estão sendo acusados, quem está sendo acusado de roubo é o irmão mais novo, aquele Benjamim, que Judá tinha dito a seu pai, a Jacó, que ele daria a sua vida para proteger a vida de Benjamim. Então aqui, esse episódio aqui no capítulo 44, nos oferece uma rica oportunidade de reflexão sobre temas importantes, universais, como, por exemplo, a importância da honestidade e a complexidade das relações familiares e o processo de redenção. José ainda não estava certo da atitude dos seus irmãos. Ele não estava confiando ainda que seus irmãos tinham mudado, que eram pessoas novas, que eram pessoas mudadas. Aí a atitude de José de testar seus irmãos revela seu desejo de reconciliação e perdão, mas também seu desejo de verificar se eles tinham mudado, se eles eram novas pessoas, se eles eram novas criaturas. E é interessante notar que essa passagem ressalta a importância do arrependimento e da mudança de coração como pré-requisito para uma reconciliação genuína. José tinha vontade de reconciliar com eles, mas primeiro ele tinha que ter a certeza de saber que eles já tinham se arrependido daquilo que eles fizeram. E além disso, a taça de prata, com sua conexão com a adivinhação, serve como um lembrete poderoso de que Deus age silenciosamente nos eventos da vida, guiando as circunstâncias para cumprir seus propósitos. Quando não entendemos completamente o que estava acontecendo, aqueles irmãos de José não estavam entendendo nada do que estava acontecendo com eles, mas eles tinham que passar por aquilo para que a união daquela família ela voltasse, a reconciliação de José com seus irmãos acontecesse. Então esse capítulo nos convida a considerar nossas próprias ações e atitudes em relação àqueles que nos cercam, bem como a importância de dar lugar à oportunidade, ao perdão e à misericórdia, mesmo em situações difíceis. Se nós estivermos diante de pessoas que muitas vezes estão nos devendo, nos fizeram mal, nós temos que ter a humildade, primeiro, de pedir perdão e de perdoar, né? E essa passagem aqui continua a ser uma fonte de inspiração.
e reflexão sobre a natureza humana e a graça divina, lembrando-nos de que o amor e a reconciliação são possíveis mesmo em meio a circunstâncias adversas. E José queria ter essa certeza para que ele pudesse se reconciliar com os seus irmãos. E nós vemos que a trama se intensifica à medida que assistimos o desenrolar aqui das acusações, né? Porque José agora vai acusar os seus irmãos de roubo. José, um homem de grande poder no Egito, age de forma calculada ao confrontar seus irmãos com a acusação de roubo. Ele apresenta uma narrativa convincente, mencionando a taça de prata usada para a adivinhação que supostamente foi roubada. E a escolha da taça não é arbitrária, ou seja, ela carrega consigo um significado simbólico, acrescentando peso à acusação, porque era uma taça de uso pessoal do governador. É interessante notar que inicialmente os irmãos se defendem com veemência, negando veementemente qualquer envolvimento no suposto crime. E essa reação instintiva destaca a importância do senso de justiça e a negação natural da culpa. Eles sabiam que eles eram inocentes, mas a situação se torna mais complexa à medida que se busca pelos sacos. Então o mordomo começa a fazer uma busca pelos sacos que eles estavam levando, e aí eles vão ver que a taça vai realmente estar no saco do mais novo de Benjamim. Então essa cena cria uma expectativa e apreensão, uma vez que todos estão cientes de que a taça de prata foi misteriosamente colocada no saco de Benjamim. Então a reação desses irmãos de José, à medida que a busca prossegue, é reveladora. À medida que se aproximam do saco de Benjamim, seus corações devem ter se disparado, eles tiveram muito medo. E a confirmação da acusação acontece. A cada saco que é esvaziado e não contém a taça, a esperança e a ansiedade se misturam em suas mentes. E esse momento também nos lembra da importância de enfrentarmos as consequências de nossas ações. Embora os irmãos possam ser inocentes deste crime específico, ou seja, desse crime de terem roubado a taça, mas nós não podemos esquecer que no passado eles haviam cometido um grande erro ao vender José. Não podemos esquecer que no passado eles tinham vendido José como escravo do Egito. E a jornada deles agora os leva a um confronto com o seu próprio passado, e a busca pela verdade é um elemento crucial nessa jornada. Então esse capítulo aqui nos convida a refletir sobre a natureza da culpa e da responsabilidade. Ela nos lembra que mesmo quando negamos nossa culpa, porque eles negaram a culpa, eles diziam que não tinham culpa nenhuma, mas eles não se lembravam da culpa que eles traziam desde quando eles tinham vendido José para o Egito. Então, aqui nós vemos a importância de enfrentarmos nossas ações passadas e lidar com as consequências delas. Eles estavam passando por isso, por quê? Porque era uma consequência daquilo que eles tinham feito no passado. José fez esse teste para com eles, para provar se realmente eles eram pessoas diferentes, se eles iam ligar uma coisa com a outra, se eles iam ligar agora o que eles estavam passando com o que eles tinham feito no passado. E à medida que nós vemos essa história, continuamos a ver a história de José e seus irmãos, nós somos lembrados que muitas vezes a jornada em direção à reconciliação e ao perdão pode envolver momentos difíceis de confronto com a verdade e a responsabilidade. E essa narrativa nos convida a examinar nossos próprios corações e reconhecer a importância de agir com integridade, lidar com nossos erros do passado e buscar a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. E aqui nós vamos ver que a taça vai ser encontrada, né? Conforme a taça de José é finalmente encontrada no saco de Benjamim, esse episódio nos leva a explorar as reações dos personagens. Imagina a cara daqueles irmãos de José quando eles veem aquela taça encontrada no saco de Benjamim. O que será que eles passaram na cabeça dele? Então, o momento em que a taça de prata é descoberta é um momento importante aqui nessa narrativa, porque imaginemos o choque
e a perplexidade que devem ter tomado conta dos irmãos quando eles encontraram o objeto no saco de Benjamim. A incredulidade deve ter sido palpável, pois até aquele momento eles haviam negado qualquer envolvimento no suposto roubo. Por quê? Porque eles sabiam que nada daquilo eles tinham feito. E essa descoberta subitamente os confronta com a realidade de que algo está profundamente errado. Então, diante dessa descoberta, os irmãos enfrentam agora uma decisão difícil. Eles sabem que agora serão obrigados a retornar ao palácio de José e encarar as consequências do suposto crime. Eles não tinham feito nenhum crime, mas eles agora estavam sendo acusados injustamente por um crime que eles não cometeram. E esse retorno ao palácio é carregado de ansiedade e incerteza, uma vez que eles não sabem como serão recebidos ou que punição os espera. E a resposta dos irmãos é rápida e determinada. Eles retornam prontamente ao palácio de José, enfrentando o que quer que venha pela frente. Eles estavam certos de que eles iam responder pelo que fosse. Eles queriam que fosse esclarecido aquele mal-entendido, né? E a situação torna-se ainda mais complexa devido ao compromisso de Judá em servir como escravo em lugar de Benjamim, como vimos no capítulo anterior, quando ele diz ao seu pai que ele dava a vida dele pela vida de Benjamim. E agora nós vamos ver agora que Judá deveria ser o irmão de José que estava com mais temor e medo. E ali no versículo 14 ele diz assim: e chegou Judá com seus irmãos à casa de José, este ainda estava ali. E prostraram-se em terra, dizia diante dele. Disse-lhe José: o que é isto que fizestes? Não sabias vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que respondemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: ah, senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: temos um pai já velho, um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-me para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-vos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, e se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com pesar sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma está ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer a cãs de seu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo de meu senhor, e o moço que suba com seu irmão. Porque como subirei eu, meu pai, se o moço não for comigo? Porque não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Então aqui nós vamos ver o medo, a situação de Judá, que ficou por fiador do seu irmão, e agora ele chega diante de José e faz um novo pedido. Ele agora diz ao faraó que ele deve ficar por fiador, ou seja, ele ficar no lugar do seu irmão Benjamim,
porque ele tinha dito a seu pai que ele não iria deixar de trazer Benjamim de novo para o seu pai. Então aqui essa passagem nos faz pensar dessa importância da reconciliação e da redenção, porque José estava disposto a fazer a reconciliação com seus irmãos, mas a situação de Benjamim e a disposição de Judá de se sacrificar em seu lugar são indícios de que os irmãos estão dispostos a assumir a responsabilidade por seus atos passados e a fazer o que for necessário para reconciliar-se com José e com seu pai Jacó. Assim, enquanto nós acompanhamos aqui o desenrolar dessa trama emocionante, nós somos desafiados a considerar nossas próprias atitudes diante das adversidades e reconhecer o poder da reconciliação. A descoberta dessa taça é um momento da virada da história de José e seus irmãos que nos lembra que a redenção e a reconciliação são possíveis. Judá fica muito preocupado. Judá se aproxima de José, expressa sua profunda preocupação com a situação que se desenrolou. Ele enfatiza o estado de saúde frágil de seu pai Jacó, e com a notícia de que Benjamim foi acusado de roubo, seria um golpe insuportável para ele. Então, essa preocupação sincera pelo bem-estar de Jacó reflete a evolução do caráter de Judá, desde os eventos passados envolvendo José. E José vê essa mudança. José está vendo em Judá um outro homem, agora preocupado, porque se ele não levasse Benjamim de volta para Jacó, ele é quem iria ser punido, né? E ele queria ficar no lugar de Benjamim. Então ele pede ao rei, a José, ao governador, que deixasse ele ficar em lugar de Benjamim, e não Benjamim, que estava sendo acusado de roubo. Então aqui José já vai ver essa preocupação sincera, né? Tanto com o bem-estar de Jacó e agora também com o seu irmão, ou seja, ele se dispõe, ele põe a sua vida em favor do seu irmão, para que seu irmão volte para os braços de seu pai. Então esse contraste entre a atitude de Judá no passado, porque Judá no passado não pensou nisso, quando ele sugeriu vender José como escravo, e sua atitude agora, ao demonstrar compaixão e empatia por Benjamim, seu pai, é notável, ou seja, isso mostra a possibilidade de mudança. José estava vendo agora um novo homem, um Judá diferente daquele que tinha vendido ele próprio, José, para os ismaelitas. Então, a parte mais comovente aqui desse trecho que nós acabamos de ler, é quando Judá se oferece para servir como escravo no lugar de Benjamim. Então ele apresenta um discurso emocional, expondo a profunda conexão que tem com seu pai e a promessa que ele fez a Jacó para proteger Benjamim. Então a disposição de Judá de sacrificar sua própria liberdade em favor de seu irmão é um gesto de amor e responsabilidade, e José está vendo isso. E essa oferta de Judá também é um ponto de virada, porque aí demonstra a transformação nos corações dos irmãos de José. Eles passaram de traidores que venderam seu próprio irmão à escravidão para homens dispostos a fazer sacrifícios extremos para proteger um irmão amado e aliviar o sofrimento de seu pai. Isso não foi naquela época, nada disso aconteceu naquela época, mas agora a cena de Judá intercedendo por Benjamim é uma poderosa demonstração do poder de redenção e de arrependimento. Ela nos lembra que as pessoas têm capacidade de mudar, crescer, aprender com seus erros, e nós vimos aqui. Então o contraste entre essas ações passadas e essas ações presentes de Judá é uma evidência viva de que podemos buscar a redenção e a reconciliação, mesmo após cometermos falhas graves. E aqui José estava vendo isso, por isso que José decide se reconciliar totalmente com seus irmãos, porque ele agora está vendo mudanças no caráter dos seus irmãos. Isso também destaca a importância da empatia e do cuidado com aqueles que estão ao nosso redor, a preocupação genuína de Judá pelo bem-estar de Benjamim e a promessa de proteção feita a seu pai são testemunho da profundidade de seu amor e um compromisso familiar, né? Porque ele se comprometeu com seu pai. Então nós somos desafiados com relação às nossas próprias atitudes, em relação aos outros, sobre a nossa disposição de assumir uma responsabilidade
por nossas ações para podermos ajudar os outros, né? E a história de Judá intercedendo por Benjamim nos inspira a buscar a redenção e a compaixão e a empatia em nossas vidas, reconhecendo que mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, nós temos que demonstrar amor pelas outras pessoas. E isso Judá estava demonstrando seu amor pelo seu irmão Benjamim. E José está vendo tudo isso. Então nós vimos aqui no capítulo 44 que José, ele faz mais uma atitude, um ato para reconhecer o caráter de seus irmãos. Porque o conflito entre José e seus irmãos, que remonta, né, à venda dele, de José como escravo, é um tema recorrente aqui nessa narrativa. Nós vemos aqui como essa dinâmica familiar atinge um ponto crítico, porque aqui José chega ao ponto de colocar uma taça de prata no saco de Benjamim para poder acusá-los de roubo, né? E aqui o José estava tentando ver até onde eles iam, né? E a cena em que Judá intercede por Benjamim diante de José é um exemplo marcante da compaixão e da empatia. Então Judá demonstrou um profundo cuidado por seu irmão e por seu pai, ele oferece a vida dele para ficar como escravo no lugar de Benjamim. Então essa atitude nos lembra da importância, né, de nós orarmos por nós também, para termos um coração compassivo e a capacidade de sentir empatia pelas outras pessoas. E isto foi demonstrado a José. É por isso que José agora vai ter a certeza de que está diante de seus irmãos mudado, de irmãos que estão agora com um novo caráter. Então nós vemos aqui que tudo isso que José fez foi para ele ver a atitude dos seus irmãos. Então nós podemos orar também a Deus, que Ele nos dê sabedoria para Ele nos permitir em nossa vida que nós possamos compreender completamente, muitas vezes, as atitudes das pessoas que estão ao nosso redor, de pessoas que vivem conosco, para que nós possamos compreendê-las, né? E entender que muitas vezes as suas atitudes estão nos demonstrando alguma coisa. As atitudes que José provou, a atitude de José em colocar aquela taça lá no saco de Benjamim e poder acusá-los de roubos, era para ver até que ponto eles iam. Ou seja, e ele viu que Judá queria dar a vida dele para que ele pudesse ficar no lugar de Benjamim. Ou seja, José agora viu um novo caráter na vida dos seus irmãos. E isso nos faz também pensar o seguinte, que nós também devemos sempre buscar a Deus para que Ele nos mostre, né, pessoas que estão ao nosso redor, para que nós possamos ver nas atitudes dessas pessoas um novo caráter, mudanças na nossa família, pessoas que ainda não se converteram na nossa família, mas que nós possamos pedir a Deus por elas, né, para que elas possam vir a reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, enquanto há tempo. É isso que nós queremos ver na nossa família, pessoas mudadas, pessoas transformadas pelo poder de Deus, pessoas renovadas, pessoas cheias de Deus. É isso que nós queremos ver em cada um dos nossos familiares, mas isso nós temos que pedir a Deus para que Ele nos mostre pessoas que já estão salvas, pessoas que ainda não estão libertas, mas que Deus possa vir a libertá-las. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço por todos os meus familiares que estão, por exemplo, vendo, se algum deles vir a ver esse vídeo, que ele possa, meu Deus, entender que ele tem que se encher da presença do Senhor, que ele tem que ser renovado pela presença do Senhor, que ele venha ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus, que ele possa ser transformado pelo poder de Deus e que ele possa ter a convicção de salvação aqui ainda nessa terra, Pai, porque é assim que a Tua palavra nos revela, que nós somos transformados aqui, ainda aqui nessa terra. Nossa salvação, ela começa aqui nessa terra, quando nós nos arrependemos e nos entregamos a nossa vida para o Senhor. Então, que cada pessoa que esteja vendo e ouvindo esse vídeo, que ainda não fez essa aliança com o Senhor Jesus Cristo, que ele possa fazer isso hoje.
É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.